Salve, sargentada! Salve, cadetada! Salve também, guerreiros da PEMERGE! Vamos então com uma nova aula, um novo conteúdo sobre história do Brasil colônia, abarcando aí, no caso, os editais da PEMERGE, os editais da ESA e também da SpaceX no que se refere a Brasil colônia. Aula de hoje, entradas e bandeiras. Canal Professor Gilson Lopes. Se você está se preparando para o nosso concurso, por favor, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos então, daqui o prosseguimento, vamos falar um pouquinho sobre as entradas. Bem, as entradas eram expedições oficiais no interior do Brasil, tá? Percebam que nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, que separava o Brasil português e o Brasil espanhol. E, novamente, eu preciso falar para vocês, queridos alunos, que a União Ibérica, ela acaba tendo uma grande repercussão nesse item, entradas e bandeiras, nesse tema da nossa aula de hoje. Por quê? Porque nesse momento o Brasil ele é espanhol. Entre 1580 e 1640, todo o Império Português passa a ser espanhol. Então, não há mais a necessidade de haver a separação do Brasil colônia, dessa linha imaginária aqui, que era o Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos a migração do português saindo desse lado aqui, da América Portuguesa, para esse lado do Brasil espanhol, para fundar vilas e cidades. Então, rapidamente, vamos aqui dar uma definição para ajudar você. O que seriam entradas? As entradas seriam expedições oficiais. O que seriam expedições oficiais? Seriam expedições financiadas pela coroa portuguesa, ou então, se fosse no período da União Ibérica, pela coroa luso-espanhola, unidas, Portugal, Espanha. Já que as expedições oficiais elas são financiadas pela coroa, então ela tem um propósito. Quais seriam esses propósitos? Realizar o mapeamento da região. Então percebam, na medida que nós temos as entradas, na medida que o interior ele é descoberto, há uma necessidade de fazer um mapeamento. A coroa, o governo, ele precisa conhecer essa região que está sendo descoberta, que está sendo povoada, que está sendo desbravada. Quanto ao Tratado de Tordesilhas, eu preciso dizer novamente que ele deixa de existir por conta da União Ibérica, lembrando que todo esse território aqui passa a ser espanhol. E é muito importante citar também que agentes do governo trabalhavam nessas entradas. Resumindo, o que seriam agentes do governo? Militares, por exemplo, fiscais da coroa, funcionários públicos, profissionais que pudessem atuar no campo da pesquisa, caso fosse necessário, jesuítas, cartógrafos. Cartógrafos são profissionais que desenham mapas, que fazem mapas. Então, esses representantes que trabalham para o governo, que trabalham para a coroa ou que representam o governo, eram eles que desempenhavam e realizavam as entradas. Dando prosseguimento à nossa aula, as bandeiras. As bandeiras elas surgem na região de São Paulo, na província de São Paulo. A província de São Paulo, nós teremos ricos particulares, fazendeiros, ou seja, fazendeiros ricos com muitas posses, eles vão montar um grupo de bandeirantes que
que irão entrar no interior do Brasil. Então, percebam a diferença. As entradas é o governo que vai patrocinar. As bandeiras são esses fazendeiros. Então, eu também posso dizer para vocês que as bandeiras ocorrem pelo fato de particulares patrocinarem essas missões. Então, vamos aqui dar prosseguimento, porque eu coloquei nesse slide tipos de bandeiras. Lembrando que as bandeiras saem de São Paulo e vão para diversas regiões do interior do Brasil. Então, nós temos a bandeira de apressamento, prospecção, sertanismo de contrato. O que seria apressamento? Seria o grupo de bandeirantes que vai para o interior para capturar índios, para escravizar índios. Aqui nós temos uma imagem representando a bandeira de apressamento. Prospecção seria o grupo de bandeirantes que vai para o interior com o propósito de procurar minas de ouro. Aqui eu tenho uma outra imagem, né, de uma representação de uma região aurífera, tá? E, por último, sertanismo de contrato. Precisamos também citar, precisamos lembrar a você, querido aluno, que no interior do Brasil haviam quilombos. Esses quilombos davam enormes prejuízos aos ricos fazendeiros, porque os escravos fugiam e se deslocavam para esses quilombos. Então, também havia um grupo de bandeirantes que tinham a missão de descobrir esses quilombos, destruir esses quilombos. Aí, é claro, né, vai haver confronto com esses negros africanos ou descendentes de africanos, e nesse confronto, boa parte desses negros serão exterminados ou então capturados novamente como escravos. Aí aqui eu tenho a imagem, né, de um bandeirante que foi contratado para eliminar quilombos. O nome dele é Domingos Jorge Velho, que destruiu o maior quilombo do Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares. Aqui eu tenho os principais bandeirantes: Fernão Dias Paz, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Veiga, conhecido como Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Antônio Raposo Tavares. Aqui eu tenho os principais bandeirantes que representam ali, né, os sertanistas, aqueles que desbravaram o interior do Brasil. Nessa imagem você pode perceber a relação, né, das entradas e bandeiras. Então você perceba, olhando aqui o mapa, como os bandeirantes eles viajaram desbravando o interior do Brasil. Então percebam aqui, ó, rapidamente. A seta de vermelho eram bandeiras para capturar índios. As setas de verde eram bandeiras para procurar minas de ouro. Então, uma informação importante, caso você não saiba: regiões auríferas do Brasil colônia, Minas Gerais. Região mais importante, região que tem, né, a maior produção aurífera. Depois de Minas Gerais foram descobertos ouro também em Goiás e em Mato Grosso, e mais tarde na região norte do Brasil, mais especificamente em Belém, né? As setas na cor azul, nós temos aqui as bandeiras que tinham a missão de destruir quilombos, tá, pessoal? Então vocês podem perceber que no primeiro momento, boa parte desses quilombos, eles estavam localizados aqui na região nordeste do Brasil colônia. Pessoal, estamos encerrando a nossa aula. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e pode contar comigo. Estou aqui para ajudar você a quebrar essa banca. Fiquem com Deus.